Olá, me chamo Rezende, você está no canal Permita-se e hoje nós vamos falar de um tema muito agradável, porém profundo: como ter paz na consciência ou como ter uma consciência em paz. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa um like, ative o sininho e convida as outras pessoas aí, mostra aí, temos conteúdos de tudo. Estamos sempre buscando desenvolvimento espiritual, emocional, intelectual e financeiro das pessoas. Você vai ver vídeo de diversos assuntos aí. Também os vídeos são lançados quarta e domingo. Toda quarta e domingo, quando você ativar o sininho, você vai receber. Vamos começar. Como ter uma consciência em paz? Como ter paz na consciência? Primeiramente, encarando a realidade. Quando você encara a realidade, você encara os problemas de frente. Quando você não encara a realidade, você adia o problema e o problema vai te buscar, porque ele sempre estará lá, não adianta. Quando eu digo encarar a realidade, o que eu quero exatamente dizer com isso? Eu quero dizer que quando você se propõe realmente e você se compromete com você mesmo a fazer algo, você tem que entender que não será fácil, que terá dificuldades, que você vai ter que esperar o processo. Você não pode entrar em alguma coisa achando que vai ser mil maravilhas. Você não pode entrar num relacionamento achando que ele não pode acabar ou que você não vai ter momentos de altos e baixos, que não haverá sofrimento. Inclusive, quem ama sofre. De qualquer maneira, quem ama sofre. Então, para você ter paz, você vai entender que a verdadeira paz, ela não é a ausência de guerra, mas sim a habilidade em saber lidar com as situações. Tudo é uma guerra, tudo é uma pequena guerra. Cada discussão, cada dificuldade, cada evolução, cada queda, tudo é uma pequena guerra. Dando um exemplo de Jesus, ele vivia em guerra. As pessoas viviam em guerra contra ele, mas ele tinha uma paz interior. Inclusive, ele explica que a paz que ele dá não é a paz que as pessoas conhecem, não é a paz que o mundo conhece, mas é uma paz diferente. Eles viviam testando ele, eles viviam tentando ele, mas ele sabia lidar com cada situação. Todas as vezes que eles pegavam e achavam que iam fazer ele perder o seu controle emocional, todas as vezes eles se davam mal, porque Jesus, ele tinha uma paz. Na verdade, ele é o dono da paz e ele tinha sabedoria para lidar com cada situação. Um exemplo bem claro é daquela mulher lá do fluxo de sangue. Olha a situação que armaram para Jesus. Pegaram uma mulher muito famosa, que ela tinha uma enfermidade. Quando ela tinha 12 anos de idade, mais ou menos, viu? Porque não mostra a idade que iniciou esse problema, mas é mais ou menos uma idade que uma mulher menstrua. Então, quando ela tinha 12 anos de idade, ela menstruou. E lá em Israel, como é que funciona? Quando uma menina menstrua, os pais pegam o lençol cheio de sangue, pelo menos nessa época era assim, tá? Pegam o lençol cheio de sangue e sai o pai e a mãe com esse lençol cheio de sangue e a filha atrás gritando: agora minha filha é moça, agora minha filha é moça. Por quê? Dessa maneira, as pessoas da cidade vão entender que a menina está deixando de ser menina e está se tornando mulher. E é muito orgulho para os pais. E eles levam essa menina para um local, para que ela seja orientada e cuidada por uma mulher lá, uma mulher de muito respeito, uma espécie de madre cuidadora. E depois de aconselhar a menina, depois de passar esse tempo da menstruação, ela volta, que é o normal, entre 5 e 7 dias. Só que essa menina, ela não voltou. Os pais voltaram lá, os pais passaram lá, foram buscá-la depois desse tempo determinado. E quando chegaram lá, não puderam levá-la, porque ela continuava sangrando. E assim passou um mês, assim passou um ano, e assim se passaram 12 anos. E ela era muito conhecida, porque ela tinha se tornado uma mulher amaldiçoada. E a família toda gastou tudo que tinha com essa mulher agora, né? Porque já tinham passado 12 anos e nenhum médico, ninguém pôde curá-la. E ela continuava nessa situação. Então ela era uma mulher muito famosa. E ela ficou sabendo que Jesus estava na cidade. Ela arrumou forças e foi até o encontro de Jesus. Inclusive tem uma parte na Bíblia muito interessante que ela rompeu a multidão. Como que ela rompeu a multidão se ela era uma mulher que estava naquela situação decriptante, magra, fraca, frágil, amaldiçoada e com muitos problemas?
Como é que ela rompeu a multidão? Tanto é que quando ela tocou em Jesus, Jesus fala, alguém me tocou. E aí Pedro fala, Jesus, a multidão te aperta e te oprime e o Senhor fala que alguém me tocou? Mas tocou de uma maneira diferente. E a Bíblia fala que ela rompeu a multidão. Como que ela rompeu a multidão? Ela rompeu usando a maldição dela. Como ela era uma mulher amaldiçoada, ninguém queria tocar nela. E ela usou isso e todos abriram caminho e ela tocou em Jesus. Só que, só um detalhe, ela não tocou na pele de Jesus, não. Ela tocou só na orla do seu manto, tá? Porque um judeu, ele não pode tocar numa mulher quando está nesse estado, senão ele se torna maldito. E ela tocou apenas no taliti, que é um ponche lá dos sacerdotes. E aí Jesus para. E aí Jesus olha para ela e fala assim, conta a tua história. Ela conta a história dela. E aí Jesus fala assim, a tua fé, ela não só te curou, mas ela te salvou. Instantaneamente, o sangue foi estancado. E aí, os sumos sacerdotes e as pessoas que queriam armar contra Jesus sempre, todo tempo, não tinham palavras. Porque se eles falassem bem assim que Jesus curou ela, porque todo mundo conhecia a fama dela, Jesus ficaria famoso. Se eles disseram que ele não tinha curado ela, iam ter que provar. Outra situação que vocês sabem é daquela prostituta que tentaram Jesus. Jogaram lá a prostituta, nem é a prostituta, tá? Mas jogaram ela lá e falaram assim, e agora? A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. O Senhor, que se diz um cumpridor da lei de Moisés, o Senhor vai ter que cumprir. Apedreja ou não? Se Jesus falasse para apedrejar, Jesus ele ia de encontro a tudo aquilo que ele tinha ensinado, que é o perdão, que é dar uma segunda chance ao ser humano, que é acreditar na regeneração do ser humano. Se ele falasse para não apedrejar, ele iria contra a lei de Moisés. Então eles armaram e acharam que Jesus estaria numa situação difícil. Mas Jesus ele tinha toda a paz. Eles achavam, ali era um momento de guerra, era um confronto, mas esse confronto era só para eles. Para Jesus não. Para Jesus havia muita paz. E Jesus olha e fala para eles, nem que sim, nem que não. Ok, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E é bem clara a Bíblia que todos foram embora, começando dos mais velhos aos mais novos. Todos foram embora. E Jesus olha para ela e fala assim, cadê as pessoas que te acusavam? Eu que posso te acusar, porque eu não tenho pecado, também não te acuso. Vai e não peques mais. Moral da história. Ter paz não é deixar de viver pequenas guerras, mas que as guerras venham de fora. Elas não podem estar dentro de você. É você saber lidar com as situações. E tem situações que não tem como você ir para frente se você não souber certos ensinamentos. Por exemplo, geralmente quando uma pessoa te fere, é porque ela é uma pessoa muito ferida. Então nós devemos o quê? Perdoar a ignorância alheia. Geralmente a formação dela, o que aconteceu com ela, as rejeições, as frustrações, as privações, as tornaram uma pessoa assim, ferida. Então você tem que olhar com olhos de misericórdia mesmo, igual Jesus, com olhos de perdão, com olhos realmente de uma pessoa evoluída. Olhar para ela e saber que um dia ela vai evoluir. Você também não deve de maneira alguma se importar com a opinião dos outros. Você não é responsável por querer agradar todo mundo toda hora. Você só vai ser feliz. Você só vai ter uma paz real quando você deixar de se importar com as pessoas, com o que elas falam. Não é se importar com o ser humano, mas com o que o ser humano fala. Porque o ser humano é cheio de dores. Entende? E você, não. Você está no processo de evolução. Olhe para eles como crianças, literalmente. Olhe para eles com bons olhos, igual Jesus fazia. Eles não sabem realmente o que fazem. As feridas da vida os fizeram assim, tão duros com eles mesmos, porque o karma é deles. Quando eles vêm com o veneno que você não toma, o veneno fica todo para eles. A dor é deles. Ele já tem uma dor, por isso que ele quer botar para fora essa dor. Ele quer que você sinta a dor que ele tem. Mas você não vai sentir, porque você não precisa tomar essa dose de veneno. Porque você sabe que ele está ferido. Quando um pai ele vai educar o filho e ele bate num filho que é uma criança, com violência, grita, ele ali está se tornando um sujeito cheio de medo, cheio de orgulho, cheio de insegurança. A Bíblia diz que criança faz as coisas de criança e adulto faz as coisas de adulto. Então,
Quando um pai bate num filho de uma maneira descontrolada, eu não estou falando o pai que corrige o filho de uma maneira equilibrada e controlada, explicando por que está corrigindo ele. Não estou falando do pai que ensina, que educa. Estou falando do pai que bate descontrolado, de maneira descontroladamente no filho. Ele se esqueceu de quando ele era criança, que ele fazia as mesmas coisas, porque criança faz coisas de criança. É como se ele não tivesse feito aquilo, é como se ele fosse melhor do que o menino. E naquele momento, se o menino pudesse falar com ele, pai, eu sou uma criança, e criança faz coisas de criança, não tem por que o senhor me bater. Isso é uma mistura de medo, uma mistura de orgulho. Quando ele briga com a esposa e fala palavras que a fere, ali ele está querendo gritar, que é muito difícil manter um casamento, as dívidas, que ele tem medo e orgulho, tudo se mistura, são dores, e essas dores viram violência, viram grito. Então todos esses olhos nós temos que ter para as pessoas. Então de tudo que nós conversamos aqui, guarda na sua mente e que a sua boca só saia aquilo que é amável, aquilo que é justo, aquilo que é bondoso. Tudo isso você profira da sua boca. Somente palavras desse tipo. E compreenda esses 3 pontos para que você tenha uma consciência em paz. A primeira coisa que você tem que entender é que não existe um mundo sem guerra, mas que as guerras vêm de fora. Não é ausência de guerra. A paz não é ausência de guerra, mas é você buscar a habilidade em saber lidar com situações, sabedoria. O segundo ponto, perdoe a ignorância alheia. As pessoas estão feridas. E o terceiro ponto, e também muito importante, não se importe com a opinião dos outros. Você fazendo esses 3 pontos, você vai ter uma consciência em paz. Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like aí. Só dá o like se você gostou, tá bom? Ativar o sininho. Temos vídeos quarta e domingo.